Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a capacidade calorífica dos gases. Vou ler esse textinho com vocês aqui. As moléculas de um gás podem se mover de várias maneiras diferentes e cada modo de movimentação contribui para a energia. A energia cinética de um átomo ou molécula ao se deslocar através do espaço é chamada de energia translacional. As moléculas, mas não os átomos, também podem armazenar energia rotacional, originária do movimento de rotação. Esta energia também é cinética. Um terceiro modo de as moléculas armazenarem energia cinética é a oscilação de seus átomos uns em relação aos outros. Essa contribuição é chamada de energia vibracional e é soma de contribuições cinéticas e potenciais. A maior parte das moléculas não está vibracionalmente excitada na temperatura ambiente e, por isso, vamos ignorar esse último modo. A contribuição dos modos translacionais e rotacionais para a energia cinética pode ser estimada a partir da temperatura. Bom, um sistema mecânico constituído de N partículas é descrito especificando-se 3 coordenadas para cada partícula, ou seja, um total de 3 N coordenadas. Então vamos pensar em exemplos aqui. Ó. Você tem argônio, quer dizer, uma molécula monoatômica, né? Você pode ter, por exemplo, vamos pensar numa molécula diatômica, pode ser, por exemplo, o HCl, exemplo. HCl. Você pode ter uma molécula triatômica, por exemplo, CO2, que é linear. Você pode ter uma molécula angular, também com 3 átomos. Então aqui o N é igual a 1, aqui o N vale 2, aqui 3 e aqui 3. Então, um sistema desse tipo, existem 3 N coordenadas de movimento independentes, ou graus de liberdade. Então você tem aqui graus de liberdade. Graus de liberdade. Seria o número de variáveis independentes que você precisa para descrever o movimento daquele sistema. Então, por exemplo, olha, argônio você pode imaginar como moléculas monatômicas, né, como se você tivesse esferas. E a única forma de uma amostra de argônio absorver energia é na forma do seu movimento de translação. Então ele se move ao longo dos eixos x, y e z. Então ele tem 3 graus de liberdade translacional. 3N, 3 aqui, né? O HCl, 3N vale 6. Então ele tem ao total 6 graus de liberdade. Aqui CO2, 3 vezes 3, 9. E aqui 9 também. Sempre as moléculas vão ter 3 graus de liberdade translacional, porque as moléculas estão confinadas no espaço tridimensional. Então, se as N partículas encontram-se ligadas para formar uma molécula poliatômica, então você tem 3 N coordenadas do movimentos que são convenientemente escolhidas como 3 graus de liberdade de translação e o número de graus de liberdade de rotação depende da geometria da molécula. Então vamos ver se vocês entendem isso aqui. Tomara que entendam. Então vamos aqui para uma molécula bem conhecida, o CO2. Então o CO2 tem 3N igual a 3 vezes 3, 6. 6 não, 9, né? Também tá ruim a tabuada aqui, né? Então aqui 9 graus de liberdade no total, sendo 3 de translação, você tem 2 graus de liberdade de rotação e 3 de vibração, sendo que um dos graus de liberdade de rotação, que não está, uma das possibilidades de rotação aqui seria a rotação em torno desse eixo aqui, mas isso não produziria nenhuma configuração diferente da molécula. Então, por isso, sob o ponto de vista de armazenamento de energia, o CO2 tem 2 graus de liberdade de rotação. Então, assim, os principais modos de armazenamento de energia de moléculas gasosas são translação e rotação.
Então aqui tem a comparação entre o número de graus de liberdade para a molécula de CO2, que é linear, e para a molécula de água, que também é linear. Todo tipo de molécula, mesmo átomos, tem, na fase gasosa, tem 3 graus de liberdade de translação. Então repare aqui, translação por quê? Porque a molécula se move no espaço tridimensional e você tem 3 componentes de velocidade. Então toda santa molécula em fase gasosa tem 3 graus de liberdade de translação. Como a molécula de CO2 é linear, você vai ter apenas duas rotações, digamos assim, que contribuem para armazenamento de energia. Você poderia até, como eu falei no slide anterior, pensar numa rotação em torno do eixo que passa pelos núcleos. Mas essa rotação em torno do eixo que passa pelos núcleos, pelos 3 núcleos da molécula linear aqui, não resultaria em nenhuma configuração diferente. Então, portanto, só temos 2 graus de liberdade de rotação. A vibração não interessa muito nesse momento porque os graus de liberdade o movimento de vibração, ele, digamos assim, ele não está ativo na temperatura ambiente. Então, para uma molécula de N átomos, precisamos de um total de 3 N coordenadas para descrever o movimento, 3 componentes de translação, e aí o número de componentes rotacionais vai ser 2 se você tiver molécula linear e 3 se você tiver moléculas não lineares. Restando aqui 3N menos 5 componentes vibracionais, se você tem moléculas lineares. Então aqui o número de modos vibracionais, 3N menos 5. Então isso aqui vai ser, no caso, 9 menos 5, 4, né? 9 menos 5. Então você pode ver aqui nessa figura aqui que o CO2 vai ter 4 modos de vibração, embora não estejamos preocupados com a vibração molecular na temperatura ambiente. Mas você tem aqui uma deformação angular, você tem estiramento simétrico, estiramento assimétrico. E quando você tem moléculas não lineares, você vai ter 3N menos 6 modos vibracionais ativos. Então você vai ter 3N é 9. 9 menos 6, 3. Então aqui você tem esses 3 modos de vibração para a molécula d'água, que é uma molécula não linear. Bom, capacidade calorífica dos gases. Então, existe um teorema da equipartição de energia, que estabelece que o valor médio de cada contribuição para a energia de uma molécula, de uma amostra, é 1/2 de kT. K é uma constante, só para você ter uma ideia, se você multiplica essa constante de Boltzmann, esse K, pelo número de Avogadro, você vai ter a constante dos gases. Então, se você tem, por exemplo, moléculas monatômicas, átomos gasosos, tipo argônio, hélio, neônio, então você vai ter 3 vezes 1/2 de RT, a contribuição para a energia dessa molécula. Então você tem essa energia do movimento de translação. Se você tem uma molécula linear, tipo CO2, então você vai ter 3 graus de liberdade de translação mais 2 graus de liberdade de rotação. Então a energia ali vai ser então 5/2 de R. Se você tem uma molécula não linear ou moléculas não lineares, você vai ter energias maiores. Então aqui eu estou colocando, digamos assim, a contribuição, considerando as contribuições translacionais e rotacionais para a energia das moléculas. Então aqui nós temos a energia. Na verdade você pensa assim que a energia é igual, por exemplo, para a molécula monatômica, 3/2 de RT. Se você for pensar em variação de energia, então você vai ter que ter um delta aqui igual delta T. E aí se você pegar aqui delta U sobre delta T, você tem justamente a capacidade calorífica a volume constante. Então se você faz aqui delta U sobre delta T, para o caso de átomos ou moléculas
monatômicas, vamos dizer assim, você vai ter a capacidade calorífica 3 meios de R. Moléculas lineares, 5 meios de R, porque você tem 3 graus de liberdade de translação e 2 graus de liberdade de rotação, e para moléculas não lineares é 3R. Lembrando de uma aula anterior que Cp molar vai ser igual a CV molar mais R para os gases perfeitos. Por isso, você tem aqui esses valores de capacidade calorífica molar a pressão constante aqui nessa segunda linha. Então, espero que fique claro para vocês. Essa figura aqui eu extraí do livro de Atkins, né? Então você tem a variação da capacidade calorífica molar do vapor de iodo em volume constante. A translação das moléculas do gás contribui para a capacidade calorífica mesmo em temperaturas muito baixas. Quando a temperatura aumenta acima de 0,05 Kelvin, a rotação contribui significativamente. As vibrações da molécula só contribuem em temperaturas altas, acima de 310. Para outras moléculas, a temperatura é muito mais alta. Então, quando as moléculas se dissociam, a capacidade calorífica se torna muito grande durante a dissociação. Então, até diminuir para um certo valor característico para 2 mols de átomos. É o caso aqui do I2, molécula de 2. Então, em baixíssimas temperaturas, você tem lá os 3 graus de liberdade de translação. Em temperaturas a partir de 0,05 Kelvin, você já tem os modos de rotação ativos, e em temperaturas superiores você vai ter os modos vibracionais ativos. Essa molécula, em uma dada temperatura, ela se dissocia em 2 átomos, e aí você vai ter a capacidade calorífica equivalente à capacidade calorífica de 2 mols de moléculas monoatômicas. Bom, próxima aula eu espero trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto e exercícios relacionados à capacidade calorífica de gases. Até lá, ou às capacidades caloríficas de gases.